do Vamos Juntas! Vim trazer pra vocês um vídeo que foi muito pedido depois que eu gravei o vídeo sobre como é pra mim morar longe de toda a minha família. Então eu vim trazer pra vocês esse vídeo contando um pouco da minha história de amor. Então, essa semana, dia 31, com a permissão do Senhor, nós vamos completar 10 anos de casados. Oh my god, 10 anos. 10 anos é muito tempo. Então eu vim trazer pra vocês a minha história, porque muita gente fica perguntando: como que vocês se conheceram? Como que você foi pra aí? Por que você foi morar aí? O que aconteceu? então, fica aí, ó. Pega a pipoca, pega eu ia falar um refrigerante, mas pega um copo de chá, seca a barriga, que também tem o link aí embaixo, e comecem a assistir o vídeo agora, porque vocês vão ter um longo tempo pra poder ouvir a nossa história. Então por isso que precisa de uma pipoca e de chá, seca a barriga, tá bom? Então vamos lá. Tudo começou há 30 anos atrás. 30 anos atrás, oh my god. Yeah, exatamente. Tudo começou há 30 anos atrás. Hoje eu estou com 33 e eu conheci o meu marido, eu tinha apenas 3 aninhos. E como foi que isso aconteceu? A minha mãe começou a frequentar a igreja da gente na minha cidade, lá no Brasil, quando eu tinha 3 aninhos. E quando eu cheguei nessa igreja, o meu marido já estava lá com também 3 aninhos. Então, ele já estava lá, a família dele toda, os irmãos, o meu sogro, a minha sogra e a família toda da minha sogra já eram dessa igreja. Então, a gente se conheceu lá. A mãe dele, ela foi a minha professora de escola dominical. Tanto que, assim, algumas vezes que eu falo da minha sogra, ou eu tô no Snapchat, ou alguma coisa assim, eu sempre falo tia. Eu sempre chamo ela de tia. E muita gente fala: nossa, você chama sua sogra de tia? E muita gente não sabe, a nossa ligação assim é bem antes de eu ser nora dela, que acabou ficando até hoje tia. Não é porque eu esqueci o nome da sogra não, viu, gente? Então o que acontece? A minha mãe me levou pra igreja, né, onde eu fui criada. Eu passei 20 total de anos nessa mesma igreja. E quando eu cheguei, ele não parava de dar em cima de mim. Brincadeira, gente. A gente fica zoando um com o outro. Fala: você queria namorar comigo desde que tinha 3 anos. A gente foi criado nessa mesma igreja até os 9 anos. Até quando a gente tinha 9 anos, que foi quando ele se mudou para os Estados Unidos. Eu não me lembro muita coisa, assim, da nossa infância, assim, não. Mas uma coisa que eu lembro é que a gente brigava muito. Porque, assim, como eu e ele eram da mesma idade, tipo, meu irmão é mais velho que a gente, 3 anos. Então, por exemplo, se eles iam brincar de bicicleta, eu não tinha bicicleta, então a bicicleta dele que cabia em mim. Então a gente ficava brigando por causa disso. Então, tipo assim, a gente sempre... É um pouco que eu lembro, assim, a gente brigava e tal. Então, assim, a gente se via todo domingo na igreja, a gente cantava no coralzinho juntos. Olha a fotinha da gente junto quando era pequenininho. Meus cabelos enroladinhos, que não são mais enroladinhos. A gente cantava no coralzinho, tocava na bandinha. A gente tinha uma bandinha na igreja, eu tocava triângulo, ele tocava outra coisa. Então a gente tem algumas fotos assim juntos nesse intervalo dos 3 anos aos 9 anos, que foi quando ele veio embora. Aí ele veio embora pra cá e eles vieram morar aqui já definitivamente. Então sempre ficava muito marcado, assim, eles foram embora, não vai ter mais ele, não vai ter mais ela e tal. Então assim, pra gente que ficou foi bem marcante. Eu lembro que a gente fazia vídeo, mandava vídeo pra eles, pra cá, eles mandavam vídeo pra gente. E ficou assim alguns anos, não muitos anos não. Eu acredito que no máximo uns 2 anos esse contato, assim, da gente sempre tá se falando. E depois cada um foi viver sua vida. Mas eu sempre lembrava, mas nada assim, porque a gente era muito pequeno, muito criança. Eu nunca pensava, tipo assim, que ele ia ser meu marido ou nada. A gente lembrava assim, como é que será que tá ele? Como é que tá a família dele? Mas nada assim, muito... Nada demais. É que com o tempo a gente acostumou com a ausência e com a distância. Eu acabei tendo bem mais contato com a família dele, né, que tava no Brasil, do que ele, porque ele tava longe. Então assim... Quando foi nesse intervalo, até a gente se reencontrar, a gente se reencontrou depois com 17 anos, então a gente ficou dos 9 aos 17 sem contato. Eu vi apenas uma foto dele, mesmo assim tava de longe, eu vi ele, o irmão e a irmã, que a tia dele tinha na igreja, e aí ela mostrou pra gente, mas assim, não dava pra ver, eu só vi que já tava um rapaz, assim, mas não dava pra ver muito com as características, porque tava muito longe a foto, era escuro, assim.
Mas aí tudo bem, né? Então ele veio embora, os 9 anos e tal. Eu continuei vivendo minha vida na minha cidade, como vocês podem saber, né? No vídeo de morar longe, que tá aí o link. E quando foi em 2002, ele foi visitar o Brasil. E aí foi quando tudo começou. Ele foi visitar o Brasil e foi muito engraçado, que agora que vai começar. Então eu contextualizei vocês, né, de como era, assim, a gente já se conhecia e tal, foi embora. E agora vai começar a nossa história de amor. Então foi assim, eu tava em casa, o telefone tocou, eu atendi o telefone. E aí falou assim, isso já era em 2002, tá? Eu já tava com 17 anos. O telefone tocou, eu atendi o telefone. E aí uma mulher falou assim: Renatinha, você não vai nunca saber quem tá falando. E na hora eu falei: tia. Aí ela falou assim: Não, como é que você sabe que eu tô aqui? Aí eu falei: você tá aqui? Aí ela falou: Você não sabe que eu tô aqui? Aí eu falei: tia, que dia que você chegou? Como é que é? Eu não sabia que eles estavam no Brasil. Só que, gente, eu fiquei dos 9 anos até os 17 anos sem ouvir a voz dela. E só assim, nesses primeiros vídeos do início, mas depois eu não ouvia mais a voz dela. E quando ela ligou lá pra casa, que eu atendi, a voz dela do alô, assim, eu já reconheci que era ela. Aí, a gente conversou, ela falou: queria muito ver você, e a gente queria saber se podia ver você e tal. Eu falei: tudo bem. Isso era de manhã e ela ia visitar a gente à tarde. Falei: ok. Isso era janeiro de 2002. Aí eu falei: ok, tia, vem. E ela... Aí tudo bem, quando foi de tarde, ela foi, né? Então eu ouvi, assim, a voz dela conversando quando eles chegaram, só que eu tinha acabado de tomar banho e tava no meu quarto trocando de roupa. E meu quarto fica próximo à sala de visita, assim, e eles estavam sentados na sala, então eu ouvia os três conversando e tal. E eu tava no quarto. Aí, gente, minha sogra falava assim: Renatinha, vamos logo, abre a porta, vem logo, quero te ver, não tá aguentando de curiosidade, vem logo e tal. Aí, gente, minha sogra ficava: Renatinha, vamos. eu já tô indo, tia, calma, tu terminou de me arrumar. E eu ia tava terminando de me arrumar, e tudo bem, quando eu terminei de me arrumar, eu peguei assim na maçaneta da porta, aí eu falei assim: Já sei, vou fazer uma gracinha com ela. Segurei na maçaneta da porta, minha porta abria pra dentro, né? Então eu segurei na maçaneta da porta e fiz assim, ó, tadã! E saí desse jeito, gente. Quando eu fiz o tadã, que eu parei, o sofá da minha casa era um L, assim. Então na frente do meu quarto tinha essa ponta do L. Então quando eu fiz esse, né, toda atrevida, o tadã, era o meu marido que tava sentado assim na minha frente, na ponta do L. Então, quando eu abria a porta do quarto, a primeira coisa que eu via era ele. Então, gente, praticamente o taran foi todo pra ele, porque ele tava na minha frente. Ai, Renata, é só você. Então eu fiz esse taran e o taran foi praticamente pra ele. Aí eu fiquei tão sem graça. Tão sem graça. E eu congelei e fiquei olhando pra ele. Só que assim, gente, 17 anos, ele usava cavanhaque. Eu achei ele lindo, assim, quando eu vi, achei ele a coisa mais linda. Mas, tipo assim, era difícil porque eu não conseguia mais conectar ele com a infância, sabe? Já era assim, um rapaz. Aí ele levantou pra falar comigo, mas eu tava tão sem graça, gente, que eu virei e fui falar com a minha sogra. Ô, gente, olha, vocês não têm ideia da vergonha que eu fiquei por causa desse negócio desse taran, não. Aí tudo bem, né? Ficou todo mundo sentado, e eles não falavam quase português, então eles não falavam nada, eles estavam quietos, assim. Na conversa inteira era só minha mãe, meu sogro e minha sogra que conversavam, e eles não conversavam muito português, então eles estavam lá quietinhos, assim. Aí, gente, era assim, tinha uma escada que descia, eu sentei na ponta dessa escada e fiquei sentado o tempo inteiro. Com uma blusa que ele guardou. Eu tenho uma blusa até hoje, eu até tirei, eu até coloquei esse ano quando a gente comemorou, não sei quantos anos de namoro, eu usei no dia. Mas eu tenho uma blusa que ele guarda até hoje, essa blusa, que eu tava nesse dia do taran. Tem um caju gigante aqui assim na frente. Aí tudo bem, o que acontece? Quando eu fiz esse taran, que eu saí de lá do quarto, ele falou ele tinha 17 anos, a gente era muito novo, mas ele falou que quando eu abri a porta que eu saí, ele ouviu de Deus,
claramente falando com ele assim, essa é a mulher que você vai casar. Olha só, gente, eu não ouvi nada não, viu? Ele fica me zoando, dizendo que eu já sabia, que eu fiz Tânia pra ele, que não sei o quê. Mas eu fiquei muito com vergonha, então eu acho que se Deus tivesse falar alguma coisa pra mim, eu tava com tanta vergonha, mas tanta vergonha, que eu nem ia ouvir, sabe? E aí ele falou que ele ouviu isso. E aí, minha gente, tudo bem, a gente ficou conversando ali na sala e tal, conversando, eu morrendo de vergonha, não sei o quê. A gente ficou conversando e tal. Aí tudo bem. Quando eu fui, isso foi em janeiro, né? E quando foi 1 ou 2 dias depois, eles foram embora e tal. Mas, gente, assim, só teve isso, assim, e pouca conversinha e tal. Como tá aqui, não sei o que, nada demais, assim. E ele retornou aos Estados Unidos e eu fiquei no Brasil, continuei levando a minha vida. E ele continuou levando a vida dele. Só que tem um detalhe, que a gente trocou e-mail. Eu dei meu e-mail pra ele, ele deu e-mail, e era na época do MSN. E o que acontece? Eu dei meu e-mail pra ele, eu acho que eu não peguei o e-mail dele, só que ele tentava me adicionar. Só que eu não adicionava ninguém que eu não conhecia. E o e-mail dele era bem esquisito. Via que aquela pessoa toda hora queria me adicionar, e eu só tipo assim, cancelava e depois eu bloqueei, que eu falei, não sei quem é essa pessoa. E depois eu descobri que era ele. Aí, então, foi a única tentativa, a única oportunidade que a gente tinha de poder se falar nesse período seria pelo MSN, só que eu acabei não permitindo ele entrar no meu MSN porque eu não sabia quem era e acabou com a gente não conversando nesse período. Mas assim, eu não sabia quando ele ia voltar, a gente não conversou nada. E quando foi em junho... Julho, agosto, pera ainda. Quando foi em agosto, em julho, hoje tem 10 anos, 10 não, isso tem... 14, vai fazer 15 anos isso, né? Então... Aí quando foi em agosto, eles voltaram, né? Aí o que acontece, gente? Quando foi em agosto, aí eu já tinha passado no vestibular, eu já comecei a faculdade em agosto de 2002. Isso, em agosto de 2002. Aí o meu aniversário chegou, dia 16 de agosto, meu aniversário de 18 anos. Eu voltei da faculdade de noite e minha mãe fez uma surpresa pro coral da igreja. Eu era do coral e minha mãe fez uma surpresa pra mim, e pro coral. E quando eu entrei na minha casa, foi a mesma pegada, gente. Eu abri a porta, quando eu abri a porta tava tudo escuro. Aí quando eu abri a porta, todo mundo começou a cantar parabéns e tava cheio de gente lá em casa. E eu virei, ele tava escorado na cozinha, escorado na porta da cozinha. Aí eu olhei pra ele, tipo assim, eu falei, uou, ele tá aqui. Tipo assim, e tava todo mundo olhando, que eu fiquei olhando. Gente... Eu olhei porque eu tava, tipo assim, processando. Ele fala que não, né? Mas eu tava processando, tipo assim, ele tá aqui, tipo assim. E ele escoradão, assim, na porta, com as mais lindas do mundo. E aí eu fiquei olhando pra ele e tal. Aí eu fui lembrar. Renata, tem mais um monte de gente olhando pra você. Aí eu falei, oh my god, oh my god. Não falei oh my god, provavelmente eu falei, vixe Maria. Aí eu virei e eu nem voltei na cozinha mais, porque eu tava morrendo de vergonha. Isso foi meu aniversário. Foi uma terça-feira. Quando foi na quarta-feira, eu tava em casa de manhã, tava fazendo algumas coisas, não me lembro o que. O telefone tocou na quarta-feira de manhã. Eu atendi, era ele falou assim, eu tava querendo passar na sua casa pra deixar seu presente, que eu não levei o presente ontem, eu queria passar na sua casa pra deixar pra você, não sei o que. Aí ele perguntou se vai estar em sua casa à tarde, eu falei, só vou pra faculdade à noite. Ele falou, então eu posso ir? Eu falei, pode. Aí ele foi lá em casa, eu me arrumei assim, né, tava calça jeans com blusa, mas ajeitadinha assim. E aí a gente desceu, minha mãe tava em casa e tal, a gente desceu e ficou conversando na sala lá de casa. Aí a gente conversou, mas conversou nada com nada, assim, gente. Tipo assim, como é aí? Eu perguntava pra ele, como é a sua vida lá? O que você faz? Ele tinha acabado de entrar na faculdade. E a gente ficou conversando, gente, sabe? Tipo assim, nada demais, assim, as conversas super de boa mesmo. A gente tava sentado, assim, de frente pro outro e conversando, rindo e tipo assim, foi bem legal, assim, a gente ficou algum tempo conversando. Quando foi na quinta-feira, eu tava em casa também. Isso era tipo assim, gente, eu lembro exatamente. Era depois da novela da tarde, sabe? Vale a pena ver de novo. Eu tava no quarto da minha mãe assistindo. E pra ir pro quarto da minha mãe, assim, pra porta de casa, é uma porta de vidro. E meu quarto fica em cima, então você tem que passar pela sala, onde tem a porta de vidro, pra subir pro meu quarto. E eu tava no quarto da minha mãe assistindo Vale a Pena Ver de Novo, quando bateu na porta. Quando bateu na porta, você vê o reflexo, né, porque a porta era de vidro. Aí eu olhei e eu reconheci que era ele. Meu Deus do céu.
Eu tô parecendo uma doida. Gente, eu tava parecendo uma doida. Eu tava com calça de moletom, de meia e com blusão de propaganda. Aquele blusão grandão de propaganda. Cabelo que nem uma doida. Não vou mentir, eu não tinha nem escovado os dentes depois do almoço. Eu acabei de almoçar, tipo, tirei a mesa, acho que eu já tinha arrumado a cozinha. E fui pro quarto da minha mãe assistir televisão, assistir a novela e tava lá deitada, de boa. Quando eu vi que era ele, eu falei, cara, eu não tenho uma roupa aqui no quarto de minha mãe pra eu trocar rápido. Eu não dava pra subir pra o meu quarto, porque ele ia ver uma louca correndo pela frente. Eu falei, ok, Renata, respira e abre a porta. Respira pra dentro, né? Abri a porta e falei, oi, tudo bom? Você aqui? Que ele tinha ido lá um dia antes, né? Ele, eu tava passando por aqui, eu ia ali, aí eu resolvi entrar, ver se você tava aqui pra gente conversar, não sei o quê. Eu falei, pode entrar. E deixei a porta aberta e a gente ficou sentado logo ali na porta, né? Na porta da casa, a gente ficou sentado conversando. E a mesma coisa, gente. Aquelas conversas, nada a ver com nada e tal. Aí ele virou pra mim e falou bem assim, aí ele me deu presente. Aí eu agradeci e tal, e assim, morri de vergonha, né? Toda largada. Aí ele falou bem assim, a gente tava conversando e, cara, do nada ele virou e falou bem assim pra mim, se eu morasse aqui, a gente ia namorar. Aí eu olhei pra ele e falei assim, não, tipo, que isso? Acho que não, que nada. Eu sei que nem que nem acontece hoje eu com os meninos. E ele, sério, assim, ele falou, não, se eu tivesse aqui, a gente ia namorar. Aí eu falei, super sem graça. Eu tava. Aí, gente, a gente tava conversando, assim, aí ficou rindo, essas coisas assim e tal. Aí ele virou pra mim, ele olhou assim, no meu olho, gente. Eu tava sentada assim, com certa distância, ele olhou pra mim e falou assim, você quer casar comigo? Aí eu afastei assim, eu falei, hã? Tipo, o quê? Ele, você quer casar comigo? Aí eu, gente, na hora, sabe o que eu fiz? Eu dei uma crise de riso. Eu comecei a rir. Gente, eu ria. Eu ria tanto, porque assim, meu sonho era casar, ter minha família, ter meus filhos, mas tipo assim, não, nunca pensei que seria dessa forma que alguém me pedir casamento. Aí, tipo assim, a gente nunca tinha nada, a gente nunca deu um beijo, a gente nunca teve nada, nenhum contato. O máximo que a gente tinha era tipo assim, oi, tudo bem? Porque ele não tinha nem costume de ficar beijando, e aqui nos Estados Unidos ninguém tem costume de ficar dando 2 beijinhos, nem abraçando, tipo, oi e tal. E eu olhei assim e falei, como assim? Eu ria. Gente, ele sério, olhando pra mim. Aí eu fiquei meio sem graça, porque eu falei assim, cara, ele já tá falando sério, né? Aí eu olhei pra ele assim, ele falou, você quer casar comigo? Aí eu fiquei assim, eu falei, você tá falando sério? Aí ele falou, tô falando sério, você quer casar comigo? Aí eu falei, aí eu fiquei parado um tempo pensando na resposta. E eu lembro assim que era tudo muito rápido, né? Porque a pessoa tava na frente. E eu lembro que eu pensei assim, Meu Deus, como é que eu falo sim? Eu nem conheço esse menino, tipo assim, eu conheci quando a gente era criança e tal, eu nem sei o que ele faz, o que ele deixa de fazer, tipo assim, a vida dele, se ele tem alguém lá, se não tem, como é que eu vou namorar com alguém assim? Como é que eu vou dizer que eu vou casar com alguém assim? E depois me veio assim, mas Como é que eu vou dizer não? Vai que ele é o homem da minha vida, eu tô dizendo não pra ele, tipo assim. Aí, gente, eu falei, espera só um pouquinho, né, deixei ele, eu fiquei, isso tudo que eu falei pra você, eu só pensei. Aí eu peguei e falei com ele, espera só um pouquinho, que eu falei, Deus, o que eu vou responder pra ele? Eu não sabia o que eu ia responder. Aí eu falei, espera só um pouquinho. Aí subi no meu quarto, peguei minha Bíblia e abri em Provérbios 16:1, que fala, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Desci, peguei a Bíblia e falei assim, olha, Dai, eu não sei, eu não posso te dar uma resposta, eu não posso dizer nem que sim, nem que não, mas a única coisa que eu vou falar pra você, a resposta que eu vou te dar vai ser essa. Aí ele leu que o coração do homem podia fazer planos, mas a resposta vinha do Senhor. Eu falei assim, eu vou orar. Então assim, a resposta que eu te dou é essa, eu vou orar e se for da vontade de Deus a gente casa, mas eu não sei. Você não me conhece, eu não conheço você, né, tipo, direito, então eu não posso te dizer nem te responder nada. Aí ele falou que ele tava indo embora no outro dia. E ele falou assim, então eu quero ir embora, tendo essa certeza que você vai estar orando e tal. Eu falei, não, pode ter certeza que eu vou estar orando, eu vou estar pedindo a direção de Deus e tal.
Gente, e a gente continuou sem ter absolutamente nada, nem beijo, nem nada, assim. Aí aí depois, eu não lembro se já era hora de ir pra faculdade ou alguma outra coisa assim, mas eu peguei. Aí eu sei que meio que me deu um branco nesses dias, né? Aí eu peguei e fiquei assim, cara. Aí quando minha mãe chegou, eu contei pra ela, falei, manhã, ele me pediu casamento e tal. Aí eu falei, vamos tá orando, não sei o quê. Mas eu tava com o coração muito tranquilo, sabe? Muito tranquilo mesmo. Eu sabia que Deus ia cumprir o propósito dele, a vontade dele, sabe? E que eu ia saber qual era a resposta. E tinha uma coisa principal que era muito importante pra mim, que era, tipo assim, uma das respostas que eu precisava ouvir do Senhor antes de dizer que eu queria ou não casar com ele. Eu sei que ele veio embora. Os amigos dele, quando ele chegou, na primeira vez em janeiro, os amigos deles perguntaram, porque ele sempre falava assim, eu vou casar com uma brasileira, eu vou casar com uma brasileira. E aí quando ele voltou lá em janeiro, os amigos dele perguntaram assim, e aí, você namorou uma brasileira? Ele falou, não, mas eu já achei a mulher que eu vou me casar. E eu não sabia disso. Então ele já foi pra lá decidido a me pedir em casamento, ele já sabia o que ele queria. Então eu fiquei orando e tal, isso foi em agosto. Aí, quando foi em outubro, mais ou menos outubro, gente, eu já tinha certeza que eu ia casar com ele. Por telefone. A gente só se falava por telefone nessa época. Até eu responder pra ele, eu já sabia que eu ia casar com ele. Tipo assim, eu tinha certeza que ele era o homem da minha vida. E a gente só se falava por telefone. A gente teve 4 anos e 4 meses de namoro à distância. Então, se vocês quiserem vídeos sobre namoro à distância, também pode deixar aí nas mensagens que eu faço. Mas nesse período, aí ele veio embora quando foi na outra semana e eu continuei a faculdade, tudo normal, assim, né? Minha vida continuou, mas não era tão normal mais porque eu tinha acabado de ser pedida em casamento. Gente, quando eu penso nessa história hoje, eu falo, cara, que loucura! Aí tudo bem, eu comecei, eu orando, minha mãe orando, a mãe dele, todo mundo assim orando, né, com o mesmo propósito e tal. Quando foi em outubro, eu lembro que eu já tinha essa certeza, assim, que a gente se falando por telefone. Não dava pra falar como é hoje, porque ele tinha que comprar cartão e tudo. E a gente tem até livros de e-mails, de cartões que eu posso mostrar pra vocês no vídeo sobre namoro à distância, tá? Se vocês quiserem. E se já tiver o vídeo, vai estar aí embaixo o link, tá? Pra vocês assistirem. Mas que eu vou mostrar os livros e tudo que a gente se falava muito por e-mail. Aí foi que eu descobri que aquela pessoa que me pedia era ele. E aí eu adicionei ele no meu MSN, a gente conversava no MSN, a gente se falava por e-mail. E aí, gente, quando foi em outubro, eu tinha assim já o meu coração bem assim certo que eu queria casar com ele. A gente não teve nenhum contato, né? Nada de beijo, nada de nada, assim, mas eu tinha essa certeza. Só que tinha uma pergunta que eu precisava fazer pra ele, antes de eu dar minha resposta final. E essa pergunta é que eu vou falar pra vocês agora. Desde nova, eu tinha uma certeza, aliás, 2 certezas na minha vida. Uma era da salvação, que eu vou morar no céu. Essa é uma certeza que eu ainda tenho. E a segunda certeza que eu tinha era que eu ia me casar virgem. E eu sempre falava que eu só ia me casar com um homem que fosse virgem. Gente, vocês não têm ideia do quanto que eu fui zoada, sabe? O quanto que eu fui zoada na faculdade, por minhas amigas, por amigas da igreja, inclusive. Tipo assim, você vai morrer solteira. Hoje, pleno século XXI, você arranjar um rapaz que é virgem, você nunca vai achar. Principalmente na faculdade, eu ouvi muito isso. E eu falava assim, pois eu só vou me casar com um rapaz que seja virgem. Tipo assim, eu não tô ditando nada pra sua vida, não. Essa era uma decisão da minha vida, ok? Então, assim, sem crítica, sem nada. Era uma decisão pra mim, pra minha vida, pro meu futuro. Não era nada pros outros, era meu. Não é nenhum, assim, nenhum padrão que eu quero botar na sua vida ou na vida de outra pessoa, nem te julgar por nada. Era o que eu escolhi pra mim. Então, assim, não tô desrespeitando ninguém, nem ninguém desrespeita a minha postura, por favor. Mas eu tinha essa certeza que eu iria me casar virgem e que eu só me casaria com um rapaz que fosse virgem. E, gente, eu ouvia tanto, sabe, de amigas, assim, que eu sei que se elas assistirem o vídeo, elas vão lembrar de quanto que elas me falavam. Você é louca! Como que você vai dizer que você vai casar com um rapaz que você nem sabe como é que é? Um rapaz bonito, novo, nos Estados Unidos e tal, na faculdade, virgem, ele deve ter namorada, você vai sofrer, você isso, você... Gente, eu ouvia tanto, mas o meu coração tava ali guardadinho no Senhor, sabe? Eu tinha certeza que se fosse Deus, eu não precisava me preocupar com nada disso. Era fé mesmo, sabe? Gente, eu ouvi, não foi pouco. Eu ouvi muita crítica, que eu era louca. Porque, assim, tinha um monte de menino querendo namorar comigo.
excuse me. Mas tinha bastante menino, eu fazia faculdade, inclusive na faculdade, na minha sala tinha meninos que queriam namorar comigo, mas eu tava firme no meu propósito, assim, não, eu quero o que o Senhor tem pra mim. E aí, eu ouvia muito isso, mas eu tinha que perguntar pra ele. Eu tinha que perguntar antes de eu responder que eu queria casar com ele. E aí eu me preparei, eu orava, ai meu Deus, essa vai ser a resposta. Essa vai ser a resposta. Se esse menino for virgem, eu caso com ele. Mas se esse menino for, eu não quero nem saber mais de papo, de conversa, de nada. Aí tudo bem, nenhuma dessas ligações, que eu já tinha certeza, lá no meu coração, né, eu já tava certa do que eu queria. Nenhuma dessas ligações, eu tô falando com ele. E aí eu falei, eu queria te perguntar uma coisa. Ele falou, pode perguntar. Gente, eu perguntei na lata, você é virgem? E ficou aquele silêncio no telefone. Eu falei, oh meu Deus, eu quase comecei a chorar. E eu uma oração aqui, meu Deus. E ele começou a rir, ele falou assim, por que você tá perguntando isso? Aí eu falei, por favor, isso é muito... Só que a gente tinha um negocinho, você promete? Quando a gente queria saber uma coisa, a gente falava assim, você promete? Aí eu falava, prometo. Diante de Deus, tipo assim... Aí se a gente tava brincando, só a gente falava, não, eu não prometo diante de Deus, não, essa é brincadeira. Mas se a gente tava falando uma coisa séria e falava assim, você promete? A gente falava, prometo, diante de Deus, diante de Deus. E a gente sabia que não era brincadeira, nem que tava de gracinha, era sério mesmo. E eu falei assim, e eu fiquei séria, né? E ele riu, ele falou, por que você quer saber disso? Eu falei, olha, é muito importante pra mim. Eu falei, por favor, você pode me responder, você é virgem? Aí ele falou, sim, eu sou virgem. Aí eu falei, você promete? Ele, eu prometo. Aí eu fiquei com medo de perguntar diante de Deus. Aí eu falei, diante de Deus? Aí ele, diante de Deus? Cara, olha, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu gritava. Eu glorificava a Deus, eu dava... tipo assim, sabe? Ai, que alegria. Eu comecei a chorar e ele, por que você tá assim? O que aconteceu? Eu falei, ai, eu quero casar com você, eu quero. Ele, sério? Não sei o que. Foi aquela coisa assim de você quer casar comigo e tal. Aí eu expliquei pra ele, eu falei, porque eu tinha isso desde nova. Que assim como eu tinha me guardado, eu ia esperar uma pessoa que também tivesse se guardado. E aí eu falei que sim, que eu me casaria com ele. Isso foi em outubro. Eu aceitei o casamento, aceitei o pedido de casamento dele, que foi feito em agosto, em outubro. E aí, no outro dia, alguns dias depois, ele comprou as passagens para ir pro Brasil, me visitar no Natal, que ia ser o primeiro reencontro nosso, já como um noivo, namorado, sei lá o quê. E ele ia me ver no Natal, e ele chegou exatamente no dia do Natal.